Ação, tá? Olá, turma, boa noite. Vamos recomeçar a mais uma aula de matemática financeira. O assunto nosso do dia é juros compostos. Nesses juros compostos, só confirmando alguns conceitos fundamentais, é considerado juro composto aquele que nós incorporamos ao valor presente o capital. Então, aquele que nós capitalizamos. Então, relembrando essa terminologia, né, juros compostos em matemática financeira, eu tenho o valor principal, ou seja, o valor atual ou o valor presente, mais o juro, aí é uma capitalização. Quando eu torno o juro parte do capital, eu fiz uma capitalização. Entretanto, a gente nunca faz uma capitalização, a gente faz diversas, quanto for necessária para a aplicação ou para o empréstimo que for tomado ou a aplicação que você vai oferecer para os, vamos dizer assim, para quem está precisando, né? Então, o banco empresta e a gente toma emprestado. Né? Então, tem duas partes. Quem empresta está ganhando o juro. Quem pega o empréstimo está pagando o juro. Então, a cada momento de capitalização, que essa palavrinha é o que vai determinar a nossa quantidade de vezes de incorporar os juros ao capital. Então, não é só a unidade de tempo ou de qualquer tempo que nós quisermos aleatoriamente. Na matemática financeira, principalmente juros compostos, a palavra capitalização é que vai determinar a unidade da taxa e do tempo. A taxa tem que estar por exemplo, capitalização mensal, ao mês, né? Capitalização bimestral, bimestre, semestral, semestre, né? E o tempo na mesma unidade. Tá? Então, só relembrando esses conceitinhos básicos, que é o que diferencia da nossa carteira de juros simples. Por quê? O simples, ele só tem uma base inicial, que é o valor presente no início de cada operação. Então, é composto por quê? Porque acompanha junto com o capital os juros, e a cada novo período, a cada nova capitalização, vai incorporando mais capital. Bom, então, relembrando esses detalhezinhos, nós vamos aqui para compartilhar nossa tela, e compartilhando nossa tela, nós vamos pegar a bateria de exercícios que nós iniciamos fazer na aula passada, e vamos relembrar até onde a professora fez com vocês, tá? Olha, aqui o da página 50, eu fixei bem o que são taxas proporcionais, né? E nas taxas proporcionais, você, para ter a taxa na medida, na unidade correta, ela foi dada ao ano e eu vou ter capitalização mensal, então eu divido por 12. Isso eu posso considerar proporcional. E quando nós estudamos aqui o mesmo capital, tá? Se eu tenho a taxa 5 ao mês, 10 ao bimestre, né? 60 ao ano, todas as três são proporcionais. Aí eu vou aplicar na capitalização dessa taxa. Então, quando eu capitalizo ao mês, eu tenho um valor, um montante. Quando eu capitalizo ao bimestre, o meu montante, o meu valor futuro é outro. E quando eu capitalizo ao ano, é bem diferente. Veja bem, o período é igual para todos. O que mudou aqui foi a unidade de incorporação do juro ao capital. Ao ano, eu tenho menos vezes em que eu incorporo esse juro no capital. Então, esse conceitinho, ele é bem importante para que a gente não confunda que todas as taxas proporcionais são equivalentes.
E aqui nós vamos aprender mais uma denominação de taxa, que é a taxa efetiva. A efetiva é aquilo que realmente você pagou pelo custo do empréstimo, e não só a taxa de juro. Às vezes tem a taxa de administração, né? Tem uma tarifa de IOF, né? Tem vários outros encargos, tá? E despesas bancárias que vão fazer com que a nossa taxa de verdade, efetiva, que realmente a gente gastou naquele momento, seja um pouco diferente. Então, esse slide aqui, ele diz, assim, bem claro, mensal é quanto mais eu capitalizei por mês, eu tenho aqui, olha, valor futuro 20 mil, juro, o maior juro possível, tá? Porque eu incorporei mais juro durante o capital e o capital foi crescendo e aí ele cresceu mais do que o que se fosse por ano. No ano, o valor futuro foi 13, só de juro 11. Então, você vê aqui que é bem diferente quando a gente não presta atenção nessa, vamos dizer assim, nesse detalhe da capitalização. Bom, aí nós vimos que as taxas proporcionais eu posso dividir como a gente fez na unidade de juros simples, tá? Agora, vamos marcar bem que tempo e taxa precisam estar aqui, ó, na unidade de capitalização. E aí, a taxa efetiva vai ser aquela que realmente eu ganhei com tudo ou que eu paguei com tudo desde o início até o último centavo que saiu do meu bolso. Então, nós precisamos sim, no primeiro momento, se eu tenho uma taxa anual e fala que ela vai ser capitalizada ao mês, então eu divido por 12, eu vou ter a taxa, né, na mesma unidade da capitalização. E assim foi o que nós vimos até o momento. Nesses primeiros exercícios aqui, ainda é da página 50, deixa eu só conferir aqui. Ainda no mesmo tipo de exercício, ele pediu para fazer a taxa anual, capitalizar mensalmente e viu que é igual à primeira que nós obtivemos aqui, ó, 20.802. Então, é mais uma prova, tá? Que você, falando que a capitalização é mensal, aqui a minha imagem está tampando, volta aqui, é mais uma forma de você estar valorizando o que realmente tem que prestar atenção, que é a capitalização, tá? Bom, na sequência, ainda temos a letra E, que também é você usar a taxa de 48% capitalizados mensalmente. Então, se eu pego 48 e divido por 12, eu tenho 4. Então, eu vou ter um valor futuro de 13. Então, meu juro será de 11. Esse aqui nós também corrigimos. Corrigimos o primeiro, né, da página 52. E aqui eu grifei bem a fórmula, né? Aonde que essa fórmula ela tem não tem segredo, é a mesma do juros simples, com um detalhezinho, olha, aonde está a minha setinha. O tempo, ao invés de estar ao lado da taxa, ele está elevado, ele está a nível de potência. Então, aqui foi dado, ó, capitalizados mensalmente, então foi a taxa ao mês, tempo ao mês, tranquilo. No segundo, falou em trimestre, então transforma-se na mesma unidade de trimestres, tá? O terceiro exercício também tranquilo, não vejo muita discussão, né? Assim, o quarto exercício também não. Aqui eu só destaco que você não precisa decorar muita fórmula, tá? Que você só precisa saber o conceito básico. O que é o conceito básico?
O que é valor presente? Né? Deixa eu colocar aqui, para mim rabiscar mais um pouquinho, né? E eu gosto de fazer um desenhozinho aqui, ó. E esse desenhozinho eu tenho tempo zero, no tempo zero eu tenho o present value, aqui eu tenho uma unidade de tempo, que pode ser 5, 10, nesse exercício 6 meses, e aqui eu tenho o valor futuro. Ou seja, eu começo do zero, e esse começo vai até o final do tempo, me rendendo uma gratificação, uma compensação por aquilo que eu estou emprestando, ou aplicando, ou tomando emprestado, e assim por diante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 meses. Aqui é o N, né? 6 meses, deixa em N. Bom, se essa determinação, vocês verem que eu desenhei aqui em pontilhado um triângulo. Esse triângulo aqui é o juro. Então, conceito básico fundamental. O valor futuro é o quê? É o presente mais o juro. Eu tenho o FV, que é valor futuro, ou montante, tá? Então, com base nesta teoria, nesse princípio, é que a gente cria essa outra fórmula, para você, quando você tem só o juro e quer saber o valor presente. Então, você coloca uma dentro da outra. Você não precisa decorar duas fórmulas, você só precisa saber que o juro é o valor futuro menos o valor presente, que dá no mesmo, ó. O valor futuro, se eu tirar o juro daqui, ó, eu vou ter o valor presente, tá? Então, ao inverso, né, também é verdadeiro. Se eu parto do início do presente e acrescento o juro, eu tenho o valor futuro, tá? Então, essa regrinha aqui de demonstrar uma planilha de fluxo de caixa fica bem fácil de você entender esses conceitos que eles são tão inerentes a essa matéria, tá? O quinto exercício foi tranquilo, né? O sexto exercício, eu comecei a falar para vocês de macete, não foi? Esse macetezinho de você olhar para um número, tirar o número 1, que está depois da vírgula, e andar 2 casas, você vai ter o quê? O ganho real, aqui, ó, 34,48%. Que isso é uma maneira de você visualizar que o que está entre esse parênteses 1 mais i, tá? Que se eleva, tá? Esse 1 mais i vai representar a taxa, né? E se eleva, vai dar um númerozinho de taxa. Então, você tem aqui, ó, 1,025 elevado a 12, vem para cá, esse resultado vem para cá, dividindo o que está do outro lado. Então, aqui a gente já falou num macetezinho, tá? Contemplando as regras para vocês pegarem os macetes. Professora, do 7º exercício para frente, nós percebemos o seguinte, que entra operações que fazia um século que eu não via, mas entra também o uso da HP, que eu posso utilizar como um auxílio, uma ferramenta, sabe? Uma calculadora que me auxilia a tomar decisão mais rápido do que qualquer outra coisa, né? No instantinho você coloca lá valor presente e tal e sai, né? Mas a conta é possível ser feita simplesmente a gente colocando na fórmula, e aí a gente consegue descobrir qual que é o n, que é o exponencial. Então, para descobrir o exponencial, nós precisamos usar logaritmo neperiano,
E para descobrir a taxa, que é o que está dentro do parênteses, nós precisamos usar a radiciação, que são duas palavrinhas, né, que vocês viram muito em cálculo, matemática aplicada, e isso daí já a matemática financeira usa, mas quem ensina é outras áreas da matemática. Tá? Então, no 7º exercício aqui, olha, nós usamos tudo igual, o juro, o valor futuro, né? Que vai ser, o valor presente, que ele vai ser tirado da taxa para você poder identificar qual prazo que tem essa operação, e aí chega numa situação aqui, olha, deixa eu fazer uma nuvenzinha aqui para identificar a situação. Então, aqui, para mim tirar esse N daqui, só eu utilizando o N na linear, mas colocando log no que está junto com ele. E para aplicar log de um lado, eu tenho que igualar com o logaritmo do outro lado. Então, a divisão do logaritmo, um resultado de um log dividido pelo resultado do outro log, é que eu vou ter o resultado aqui, né, do que se pediu, que foi a quantidade de meses desse exercício. Então, o 7º exercício, aqui eu deixei nessa transparência as duas regrinhas principais, as duas fórmulas, né, o juro, quando eu tenho ele tirando do valor futuro, e a formulazinha de achar o valor futuro. Aqui, como que eu calculo o log na HP, tá? Então, eu identifico o G, que é a teclinha azulzinha, né? E procuro aonde está a função ln, porque o ln é logaritmo neperiano. E aí eu vou conseguir o resultado do log, tá? Para resolver esse exercício. Esse ln, a teclinha que tem branca em cima dele é um percentual e um t, tá? Percentual t. Aí, embaixo dele, de azul, eu tenho ln. Então, é assim que a gente calcula. Quando a gente quer guardar um número na memória, a gente usa no rodapé da calculadora, do lado do Enter eu tenho RCL. Do lado do RCL eu tenho o STO, isto. Tá? Então, assim eu coloco na memória. Até aqui foi só para a gente relembrar as maneiras de cálculo, né? Até agora. Eu acho que o 8º exercício também foi tranquilo, nós conversamos sobre ele, né? E chegamos bem fácil, né? No 9º exercício, vamos ver aqui. Esse eu já quero estar junto com vocês, porque tem o detalhezinho do tempo, né? Esse tempo, vamos olhar primeiro o enunciado, para depois a gente ver como que a gente constrói ou faz essa transformação de tempo, tá? Certa aplicação, bom, essa aplicação, ela tem valor? Não tem. Então, ela começa sem saber o valor presente e sem saber o valor futuro, tá? Mas ela rende aqui, ó, 0,225% ao dia. Gente, eu queria ter um lugar desse para aplicar meu dinheiro, que rendesse ao dia, isso é ótimo. Aí ele pergunta, em que prazo, ó, em que prazo um investidor poderá receber o dobro da sua aplicação? Bom, com essa frase, quando ele poderá receber o dobro da aplicação, então, eu vou considerar
que ele aplicou 1 e que vai receber de montante de valor futuro 2. Assim, eu trabalho com menos casas, eu não preciso colocar 10 e 20, ou 1.000 e 2.000, mas qualquer número desse vai dar o mesmo resultado, tá? Você pode supor, desde que seja 2 vezes o mesmo valor, você vai conseguir chegar na resposta que você está procurando, qual que é o tempo, tá? Então, o valor futuro vai ser igual ao valor presente, 1 mais i elevado a n. O que eu estou procurando aqui? O n. Eu tenho que o meu valor futuro é 2, que o meu valor presente é 1, e que a taxa é o quê? Diária. Então, 0,005. Veja só, eu tenho vou colocar só um pontinho aqui, tá? Eu tenho 2 casas do percentual para deixar a taxa unitária, e aí eu acrescento 1, que é da própria fórmula. Então, 1 mais 0,0225. Esse número aqui eu não posso elevar a n, né? Porque eu não sei o n, eu estou querendo saber o n. Aqui, se é 1, 1 é 1, vai ser o que está dentro do parênteses, né? Então, o que nós fazemos aqui? Nesse momento aqui, já pode ser aplicado a propriedade logarítmica neperiana, ou seja, log de 2 é igual a n log do que está dentro do parênteses, tá? Então, você vai tirar log de 2 e você vai obter... Deixa eu tirar minha imagem daqui, vamos por lá para cima, o número, tá? E vai tirar o log de 1,000, vai ter outro resultado. Para facilitar, ou você copia todos os números, ou você começa fazendo o cálculo pelo denominador, tá? Log de 1,00225, aí aparece lá no visor, eu vou dar STO e 0. Então, a minha memória está no 0, perfeito? Aí eu faço o log de 2, eu tenho aqui no numerador. Então, numerador, chamo o denominador e aperto na divisão. Vou obter o quê? 308,41 dias. Por que eu coloquei aqui aproximado? Tá? Porque vai depender se você colocou na memória todos os números ou não. Se você utilizou a sua calculadora com quantas casas depois da vírgula ou não. Então, assim que você vai ter que, vamos se dizer assim, prestar bastante atenção nesse detalhe. Bom, mas se eu obtive 308,41, que unidade está esse resultado? Em a unidade que eu coloquei a taxa ao dia. Então, é 308,41 dias. Eu posso usar o raciocínio lógico. E nessa lógica, 300 dias, né? Eu tenho o quê? 10 meses. Essa aqui é uma questão de lógica, né? Cada mês tem 30 dias, 300 dias tem 10 meses. E 8 dias. Tá? Porque sobrou o 8 aqui. Professor, e o 0,41? Pode transformar, vai dar algumas horas, tá bom? Não vai dar dia, porque é metade. Vai chegar a 12, vai chegar a 11 alguma coisa. Eu lembro que a Dani fez na aula passada e me deu até as horas. Bom, gente, como é que eu faço na maneira correta de fazer essa conta? 308 dividido por 30, eu vou ter 10. 10, esse numerozão aqui, ó, grandão. Assim, o primeiro número antes da vírgula é aquilo que eu encontrei em meses, porque eu dividi por 30, tá? Bom, o resto eu tenho parte do mês. Multiplicado por 30, eu vou ter 8 dias.
Professora, que incoerência. Olha, primeiro divide, depois multiplica, mas é os mesmos 30, tá? Porque você tem dias, muitos dias a mais do que um mês, né? Então, chegou a ter 10 meses. Chegou a ter ano? Não, porque não passou de 365, tá? Então, esse exercício eu queria voltar e refrisar com vocês, porque é importante essa transformação, saber o que você põe... Professora, Sim, só uma Gê. dúvida que eu tô tentando fazer na HP e tá dando um erro toda hora. Se puder depois tentar fazer uma vez só para a gente ver, que na HP é mais rápido, né? Mas se puder só tentar aí para ver como é que fica. Tá, vamos fazer junto aqui, ó. Vou sair da tela, tá? Vou gravar aqui nossos rabiscos. Cada dia vai ficando mais rabiscada essas minhas transparências. Deixa eu dar um enter aqui. Como é que eu faço aqui para saber que eu estou atual, para não passar vergonha igual da outra vez, né? Eu tenho que é o valor presente, mas eu tenho que todo valor presente ele entra negativo. Saiu do meu bolso, foi para uma aplicação. Saída negativa. Perfeito? Eu sei que o meu valor futuro foi 2, né? Então, 2 valor futuro. Eu quero saber o tempo, não é isso? E eu tenho a taxa. A taxa eu vou colocar não unitária. Aqui está o macete. Na HP, eu tenho que colocar ela 0, né? 22, deixa eu ver o exercício, 5. Aí eu coloco aqui. Aí eu vou ter aqui, ó, não é nem 308, é redondinho, 309 dias. Tá? Então, aqui usou todos os números, eu estou com quantas casas depois da Tem, vírgula? professora, não é porque Oi. ele é redondo, né? Mas assim, o que eu tinha errado era o sinal, porque nas outras questões ele falou, não, se você deixar o sinal do PV positivo, o problema é que no final vai ser negativo, né? Mas nessa conta não tem jeito, eu acho que tem alguma coisa nessa conta, se você não colocar negativo, dá erro. Eu É, fiz com ele positivo e não dava dando um erro, mas agora eu fiz uhum. igualzinho, deu certo também. Faz sentido, sabe por quê? O PV é pequeno, o FV é grande. Se você coloca o FV negativo, dá a impressão que, de repente, não tenha aquele crescimento, né? Aí deveria ser o desconto, mas aplica igual. Espera aí, vamos fazer o teste. Vamos zerar aqui e vamos testar essa calculadorinha aqui. Nossa, essa calculadorinha é uma bênção para nós, né? Vou diminuir o número de casa aqui só para não aparecer tanta casa. Eu vou colocar o 1 no PV aqui positivo. E vou colocar o 2 aqui no FV negativo. Perfeito? Vamos colocar a taxa 0,225, o I. Agora vamos perguntar o N. Deu certo. Não, é que eu coloquei os dois positivos, professora. Não dá certo. Tá. Aí Os não. dois positivos. Não, Não, porque 2 positivos. eu fui igual Um a pessoa mais entra, outro ignorante. Eu fui sai. só apertando e só foi apertando e colocando ali, entendeu? Tudo positivo. Gente, Dá isso. vocês foram uma bênção quando me ensinaram esse site aqui da HP. Facilita para vocês e facilita para mim mostrar para vocês também, tá? Então, pessoal, eu vou nem colocar aproximado mais no próximo exercício, eu vou colocar aqui 309 dias. Mas é bom de lembrar, porque tem conta que se você não colocar o sinal, não dá problema, né? No final, o problema é só que sai negativo. Mas nessa conta aí, se você não colocar o Nessa sinal daí que não precisa, tem não dá jeito. certo. Então, Tem vamos que voltar a entender. compartilhar aqui. Tem mais alguém que tem alguma dúvida? Por isso que é bom a gente fazer essas revisão, porque para passar a matéria, não adianta a gente passar se não E, tiver professora, eu tô bem... só com uma dúvida. Tem uma conta, não lembro qual questão que era, que tem os juros, né? Que você usa os juros para fazer o cálculo. Como que você Vamos coloca chegar lá. os juros no HP? Como que Os você coloca juros no na HP? HP. É. Você vai ter que colocar, porque a HP só funciona com essa fórmula, né? Então, vamos chegar lá que eu já te mostro, tá? Vai ter uns probleminhas aí de juro. Então, vou passar com vocês. Se vocês acharem que está tudo ok, nós não vamos muito para frente.
Ai, acho que essa aqui de radiciação é interessante, viu? Vamos ler o problema, porque essa daqui pede, olha, ela pede o i. O i está aqui dentro, né? E às vezes a gente esquece essa propriedade, né? Desse termo. Vamos lá. Como é que eu resolvo aqui? Bom, vamos primeiro fazer a leitura. Qual a taxa, já colocou aqui, anual, deixa eu ver se eu estou com caneta. Anual já diz aqui, ó, que você quer taxa ao ano, então você tem que ter tempo ao ano, tá? Que produz um montante, um valor futuro de 68 mil a partir de um investimento de 45 mil. Então, tá claro, eu preciso saber a taxa. Valor futuro está aqui, ó. Valor presente está aqui. 1 mais i, que eu quero saber, elevado ao tempo de 8 anos. Depois nós vamos fazer na HP, tá? Mas se a gente fizer aqui, multiplica, ele passa para o outro lado dividindo. Perfeito? Os 45 vem para cá dividindo. Bom, 1 mais i não tem o que eu fazer. Tá? Eu estou com 8 aqui. Esse 8 aqui em cima, tá? Ele embaixo dele tem um 1. Como é que eu faço? Como é que eu chamo? Aqui eu fiz a anotação que não está certinho em cima dele. Vamos corrigir essa anotação aqui. De borrachinha. A borracha. O que eu fiz aqui? Aqui eu desenhei com outra forma, não foi com essa caneta. Mas vamos perceber o seguinte. Em cima desse 8 aqui, 8, número 1, embaixo de qualquer número tem um 1zinho aqui. Então, para mim colocar radiciação, eu coloco radiciação de raiz de 8 sobre a divisão, coloco raiz de 8 sobre o 8. Aí eu corto aqui e esse aqui eu resolvo, tá? Agora, eu posso escrever de outra forma. A raiz de 8 é a mesma coisa de eu colocar 1 sobre 8. E esse 1 sobre 8, aqui que está a questão errada, tá? Eu já tenho 8, e embaixo desse 8 eu tenho o número 1, tá? Se eu tenho o número 1 aqui, olha, 8 dividido por 8 é 1, então eu vou ter ele mesmo aqui do lado, entendeu? Esse 1 que está somando, ele passa para o outro lado diminuindo. Então, o resultado de eu pegar esse número aqui e elevar a 1 sobre 8, ou o radical, tirar a raiz oitava desse número, vai ser isso aqui, 1,05296, menos o número 1, então a taxa vai ser 0,05296, ou seja, 5,96% ao ano, porque aqui em cima eu entrei com 8 anos. Então, essa continha aqui é a que dá a oportunidade. Então, quando a gente tem ali, ó, lá na HP, essa tecla raiz de x, tá? Ou então x elevado a 1 sobre 2, é a mesma coisa, raiz, né? Raiz aqui sem número nenhum é a raiz quadrada, né? Então, ele está sobre 1 sobre 2, né? Se eu colocar a raiz quadrada de 4, eu vou ter que é igual a 2, mas eu coloco 2 elevado à potência de 2, eu tenho 4, corto os dois números, sobra só ele, tá? E na HP a gente faz o seguinte, o número que está aqui dentro, enter, o 8, que é o da raiz, elevado aí, ó, você pode ver a 1 sobre x e depois eleva a xy, tá? Não tem que chamar g, não tem que chamar nada, porque tanto essa tecla aqui quanto essa tecla aqui, elas são branquinhas, tá? Então, é nesse sentido
que eu quero, vamos dizer assim, que vocês entendam a radiciação, né? Esse é o processo que chama de radiciação. Vamos colocar agora, tá? Deixa eu sair aqui. Mantenha minhas anotações. E vamos lá na HP. Entra aqui para atualizar o site. Vamos zerar ele. Tá? E vamos fazer o cálculo desse, vamos dizer assim, desse exemplo do item 10. Então, eu tenho... Professor, eu posso começar sempre com o valor presente? Olha, é uma regra, tá? É uma regra, um hábito, mas você pode começar por qualquer uma das teclas, não tem problema. Então, entrou com 45 negativo, tá? E obteve 68 de valor futuro, num período de 8 anos. Não é isso? Quero saber a taxa. Aí, ó, que beleza. 5,2960% ao... Entrei com um ano, saiu com um ano, tá? Agora, professora, eu quero saber o seguinte. Vamos zerar aqui. Zerar o financeiro. E eu quero fazer, ó, 1.000... Não, 1 ponto. Vamos fazer a divisão completa, para ficar bem certinho. Eu vou ter que dividir os 68.000 dividido por 45. Opa! Limpa aqui. 45 foi 0 a mais. 45 dividido, tá? Aqui eu estou usando todos os números. Eu quero agora começar e fazer aquela raiz oitava, né? Então, eu dei o Enter com números, né? Eu vou colocar que é raiz, então aqui eu tenho 1 sobre x, aperto aqui, tá? E é a mesma coisa de eu dividir 1 dividido por 8, vai dar esse númerozinho aqui, e vou elevar, tá? Elevando aqui, não deu certo. Deixa eu voltar aqui na transparência aqui para ver o que eu fiz de errado. O número, aí o 8, 1 sobre x elevado. Tá. Faltou a potência, né, professor? Eu acho, Exatamente. Faltou a potência. Então, vamos fazer a conta de novo aqui. 68 dividido por 45. Não estou colocando todos os zeros, mas vai dar a mesma conta, né? Enter. Aí, 8, aqui e aqui. Aqui está arredondando, né? Vamos aumentar o número de casas? Vamos colocar 8 casas. Deu quanto? Agora a professora acertou, né? É assim que é legal, que daí a gente corrige, né? Não precisa se preocupar e ver de fato o que está acontecendo, que você pode manusear tanto de uma forma quanto de outra. Vamos continuar. O exercício 10 agora ficou tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Professor, só uma dúvida. Você colocou o 8 antes do 1 sobre x ou depois do y sobre x? Eu primeiro, vamos acompanhar aqui, 1 ponto, é aquela divisão, tá? Dei o Enter. Aí coloquei o 8, aí coloquei 1 sobre x e depois elevei. Entendi. Só isso. Aí veio para cá, 1, menos 1, y. Deu taxa, né? Sim. Por que ficou menos 1 depois do resultado dessa raiz? Esse menos 1 está aqui, Tá vendo esse parênteses? Ele não tem 1 mais i? Esse 1 somando, quando eu passo para o outro lado, eu passo ele diminuindo. Porque quando eu corto a raiz dele, ele fica solto, né? Eu posso escrever ele assim, olha,
Volta aqui e aciona a caneta, professora, senão... Ai, não sei o que eu estou fazendo aqui. Se eu desliguei. Não, não desliguei. Vamos com essa canetinha aqui. Tem problema. Se uma não dá certo, a outra vai dar, né? Então, aqui eu tenho 1 mais a taxa que eu quero saber. Aí, ele fica do outro sinal que tem toda essa conta aqui. Bom, essa conta aqui eu consegui resolver, né? E para mim isolar o I desse lado, esse que está positivo, olha, ele vem para cá negativo. Ficou mais claro? Sim. Deixa eu ver se eu fecho aqui. E... Uhum. Tá, aqui agora eu vou pôr em... Agora sim eu posso usar a canetinha. Essa canetinha é uma bênção. Pessoal, deixa eu apagar um pouco dessa... Tá na caneta, mas ele não quer mudar para apagar, né? Borracha. Não, não quer. Depois eu faço uma transparência melhor nesse exercício, para ficar menos poluído, tá? Mas assim, resolvendo, pegando do comecinho, tá? Fiz a divisão, obtive a conta, coloco na radiciação para obter esse resultado. Desse lado aqui eu tenho a radiciação tira o expoente, né? Através da raiz, me sobra só o que está dentro do parênteses, 1 mais i. Para isolar o i, eu continuo com ele desse lado, mas o 1 que está positivo passa negativo. Por isso que ele desaparece esse 1zinho daqui, aí fica só o valor da taxa. Aí vem lá o macete. Conta 2 casas depois da vírgula, ó, e coloca aqui um sinalzinho, você vai ter a taxa já em percentual, tá? A taxa unitária 0,05296. Perfeito? Agora ficou mais claro? Sim, professora. Professora, só uma dúvida aqui, que eu estava refazendo aqui. Você coloca na HP ali, você coloca 8, né? 1 sobre x. Esse 1 sobre x você coloca só para ela ficar igual, tá? Esse 1,511 é 1 dividido por 8, certo? Certo, isso Aí mesmo. depois você coloca o y elevado a x para executar a potência, no caso, seria isso, né? Exatamente, para executar a Ah, tá. potência. Entendi. Eu Tá? tava entendendo por que que tava Porque essas dando. 2 teclas, né? Por que eu aperto aqui? Se eu aperto Não, essa tecla aqui, entendi. eu faço a divisão, né? Mas Eu daí entro... como é que é? Ele fica salvo na memória a potência, daí no caso? Se eu coloco lá só 1 sobre x, por exemplo. Ele Aí vai ficar salvo lá ele 1,5. tá lá no visor, né? Ele tá lá no visor. Se você não elevar, ele pode buscar um número igual deu a minha primeira conta diferente, lembra? Eu acho Ah, que eu apertei alguma coisa que não ficou arquivado, tá? entendi. Mas é bom a gente ir treinando, porque assim você tá HP para uma função, HP financeira. Você está usando ela na científica, né? Que HP ela é um mini computadorzinho, né? Pequenininho, que cabe na nossa mão. Então, ela tem 1001 utilidades, né? Vamos para o próximo, pessoal? O 11º exercício, ele também tem a radiciação, que é bem parecida, né, com o do exercício anterior. Vocês querem ler? Tem alguém que já fez ou não? Como que tá? Vamos usar quem quiser abrir o microfone e repetir para mim.
ou olhar no chat e falar assim, professora, não precisa, vamos tocar em frente, porque esse aqui já está fácil. O 11º, ele é bem parecido com o outro. Que ele tem aqui o capital de 10 mil, aplicado a uma taxa de 10% ao mês, produziu um montante de 31, aqui eu errei na conta. Gente, aqui eu errei na conta, será que o negócio deu certo? Tá, 31. Eu tinha salvo aqui, não vai dar para mim mudar, vamos só fazer alterando em cima. 31, 384,28. Aqui também, 31, 324,28, tá? Então, o valor presente de 10% ao mês, e o valor futuro, pergunta, qual a taxa semestral capaz de fazer o mesmo capital, produzir esse mesmo montante nesse mesmo espaço de tempo. Então, 1 ano. Então, ele quer saber qual a taxa semestral. Então, se é semestral, aqui eu tenho 1 ano, em vez de 12 meses, 10% ao mês, eu vou buscar saber o I, mas o I de semestre. Então, o valor futuro com o valor presente, tá? 1 mais I, a taxa é o que eu quero determinar, né? E apenas 2 semestres, porque 1 ano só tem 2 semestres. Então, 12 meses é igual a 1 ano ou 2 semestres. Vamos fazer essa continha aqui. Vamos zerar. Eu tenho 10 mil. Negativo, valor presente. Vamos colocar só umas 4 casas aqui, tá? Aí eu tenho 31, 384,28. Esse foi o meu valor futuro. E eu quero saber a taxa desse mesmo valor em 2 semestres. 77,1561. Pessoal, eu copiei, mas eu errei o número, mas não errei a conta, tá? Foi o que nós vimos aqui nesse 77,15 ao semestre. Aqui eu errei aqui no copiar, mas não errei aqui no final da conta. Deixa eu ver aqui se dá para apagar esse aqui. Deu aqui. Vamos ver onde mais que nós temos que apagar aqui. Beleza. Bom, então, o 12º exercício, ele vai precisar de uma suposição também, né? Aqui tem a questão de um X. Ó, a caixa beneficente de uma entidade rende a cada mês, então, rende 10% ao mês, sobre o saldo do mês anterior, tá? Se no início do mês o saldo era X, então já aqui já disse valor presente X.
E considerando que não haja retirada depois de 4 meses, então eu vou deixar a aplicação inteira durante 4 meses. De quanto será o meu saldo no final desses 4 meses? Então, aqui, olha, eu coloquei valor futuro, o valor presente é o X, né? A taxa é 10% ao mês, então fica 0,10 taxa unitária, elevado a 4. Quando eu faço essa conta elevado a 4, eu vou ter 1,4641. Tá? Mas vou ter isso aqui, é o quê? É o X. Se eu colocar no lugar desse X um número, tá? 10.000, número qualquer, pode ser 1.000, pode ser 1. O que eu vou ter de ganho? Se eu colocar 10.000, eu vou ter 14.641. Então, aqui está a prova de que o juro desse período, capitalizados mensalmente, será de 46,41%. O juro do período. 4 meses, ele sobe 6% a mais. Tá? Bem interessante, né? Subir 6% a mais. No 13º exercício, eu já tinha corrigido com vocês esses exercícios ou não? Se não, Se não me engano, a gente foi até o 10, eu acho. até o 10. Então, vamos continuar indo, que tem uns interessantes aqui na frente. Vamos continuar mais um pouco, tá? Ó, o 13º, ele diz o seguinte: o capital de 13º, um estudante deseja investir uma quantia que lhe permita resgatar 50.000. Então, ele já sabe que ele quer de valor futuro 50.000. Porque ele vai precisar de 50.000 para a formatura, ou para comprar o consultório dele, né? Ou para realizar alguma coisa. Tá? No final de 12 meses, e 75.000, né? No final de 24 meses. Aí vem. Determine o valor do investimento que ele tem que fazer, sabendo que o banco remunera uma taxa de 6% ao trimestre. Então, essa taxa é a mesma dessa. O valor presente é o que nós estamos procurando, né? E aí eu vou relembrar vocês o que é valor futuro. Valor futuro é o valor presente, 1 mais i elevado a n. Tá? Eu tenho valor futuro dos dois. Tá? Eu não tenho valor presente, é o que eu quero achar. Então, se eu isolar o valor presente, eu vou ter o FV em cima do parênteses, do rabinho, né? Lembra que eu falei para vocês? E que esse rabinho aqui negativo, se está embaixo, ele pode subir ficando negativo, tá? Então, valor presente do montante que eu quero saber, de 50.000, a taxa trimestral de 6%. Em um ano, eu tenho 4 trimestres. Então, eu vou precisar ter aplicado nesse banco 39.604,68. Com essa mesma proporção, olha só, aqui eu coloquei menos 4. Esse aqui, na hora de elevar a menos 4, tá? É a mesma coisa de eu dividir os 50, tá? Dividindo pelo que está aqui no elevado, tá? Então, se eu for fazer essa conta, eu posso partir primeiro resolvendo aqui embaixo do parênteses. E depois que eu resolvi, eu coloco ele na memória, puxo 50.000 e divido pela memória. Ou posso também usar o termo menos 4 eleva. Tá? Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Vamos testar?
zerei aqui, tá? E eu tenho que colocar 1,06, Enter. Aí, 4, negativo, eleva. 0,79. Esse 0,79, os 50 mil, vezes 39.604,68. Você viu que deu certo, gente? Bem legal, né? Essa calculadora é uma mãe. E a gente aproveita isso dela. Então, na mesma sequência, 75, né? Eu vou multiplicar por 1,06, só que aqui é 24 meses, né? Então, é 8 trimestres, então menos 8. Aqui eu vou ter... Volta. Eu vou ter 47.055,93. Quanto eu preciso para poder ter esse investimento? Olha, se eu preciso chegar a ter 125 mil. Será que 125 mil dá para montar um consultório de um dentista? Acho que não, né? Tem tanto aparelho caro, né? Aham. Aqui é o PV e aqui vai ser o meu montante, o meu FV. Beleza? Dúvida aqui? Se no 13 tá legal, vamos para o 14. Olha, no exercício 14º, ele diz o seguinte: uma pessoa deposita 45 mil, então, valor presente, numa instituição financeira por 3 anos, tá aqui, ó, 3 anos, a uma taxa nominal, tá, de 24% ao ano. Calcular o montante composto, sabendo que no primeiro ano os juros são capitalizados, primeira informação aqui, ó, primeiro ano os juros são capitalizados semestralmente. O segundo ano, os juros são capitalizados trimestralmente. E no terceiro ano, os juros são capitalizados mensalmente. Então, como é que fica isso, professora? Bem legal, né? Olha, nós vamos ter 3 períodos diferentes. O valor presente é o mesmo, entretanto, eu vou fazer uma multiplicação de cada um deles. Qual que é o tempo? É 3 anos, né? 3 anos, eu tenho a primeira capitalização semestral. No primeiro ano, eu tenho 2 semestres. No segundo ano, eu tenho capitalização trimestral. Então, peraí. Aqui eu tenho 2 semestres para 1 ano. Aqui, em 1 ano, eu tenho 4 trimestres para 1 ano. E depois, no último ano, eu vou ter quantos? 12 meses para 1 ano. Então, olha, a taxa, ela tem que ser proporcional a quê? Ao número de capitalização. Se ela é 24% ao ano, em semestre eu divido por 2, 12% ao semestre. 24% ao ano, no ano eu tenho 4 trimestres, então eu tenho 6% ao trimestre. E 24% ao ano dividido por 12 meses, eu tenho 2% ao mês. Então, no primeiro ano, eu vou capitalizar a taxa de 12% ao semestre. No segundo ano, eu vou capitalizar 6% ao
trimestre, e no terceiro ano, 2% ao mês. Então, é resolver esse aqui, resolver esse e multiplicar tudo. No final, eu vou ter 90.380,36, tá? Vocês podem ir resolvendo, ó, esse aqui e coloca na memória, né? Ou então já vai multiplicando, né? Melhor na memória. Aí resolve esse outro quadradinho aqui, põe na memória. Põe memória, pode ser, olha, do número 0 até o número 9 pode ser memória. Então, você pode ter aí N situações para auxiliar nesse... Professora, só uma dúvida, que eu Sim, não tinha lido esse exercício, mas assim, você só pode fazer essa conversão de ano para semestre, trimestre, mês, porque o exercício dá, né? Porque se ele não desse, eu não podia fazer isso, né? é verdade. Se o exercício não desce, todo contrato bancário, ele usa a mesma regra, tá? Ele não muda a regra. No máximo, ele dá carência. E carência não é deixar de cobrar o juro, é incorporar o juro na primeira ou nas demais parcelas que haverão para frente a vencer, tá? Agora, o que mais importante e que eu posso fazer essa transformação é quando o exercício falou para mim, olha, essa taxa aqui, ela é nominal. Nominal, ela não é efetiva, tá? Então, eu posso colocar ela transformando na unidade de capitalização permitida, tá? E se, vamos supor assim, se não fosse só para exercitar essa questão de proporcionalidade de taxa e de conversão de tempo, esse exercício aqui, num contrato bancário, você não ia ver, tá bom? Mas ele serve para a gente praticar essa questão. Mais alguma dúvida, pessoal? Mas aí o vinte e Ah. quatro está querendo dizer o quê, então, aí? Se você juntar tudo, aí, essa subdivisão, no final vai dar 24 ao ano. Não, o 24 é uma taxa nominal, não é a taxa que realmente está acontecendo. Se a Mas gente quer, o o, nominal ele no, serve para quê? O nominal. o nominal é vamos supor, é o nome que vai no contrato, mas o contrato fala é 24% ao ano, mas você vai me pagar juro mensal, ou você vai me pagar juro tal, sabe? Então, é a taxa que ela é convertida. Agora, Ah, se a entendi. gente... Então assim, eu imaginando aqui, eles vão usar isso para enganar o cara que está vendendo. Ele vai falar que os juros é Exatamente. tanto, aí ele, nesse um 2 e 3 ele pega e regaça o cara, tira até a cueca dele, no caso, né? Olha, Jason, eu não queria falar essa palavrinha, né, até a cueca, mas os bancos, eles falam assim, ai, eu estou fazendo uma taxa de negociação no seu cartão de crédito, vamos supor, você é lojista, vai negociar o seu cartão de crédito, porque é um recebível seu, a garantia que você tem, ele é líquido e certo, a pessoa vai pagar, né? Ou seja, a operadora paga com certeza. Então, eu vou cobrar, como é assim, bem, eu vou cobrar de desconto 1,2, 1,10, a taxa é ótima, né? Beleza. Quando você vai fazer essa conta do desconto, e aí não bate, meu Deus do céu. E aí, eu cobrava da operadora, cadê? Eu cobrava do banco, cadê a diferença? Aí o banco dizia, não, é que essa aqui é a nominal, a efetiva é essa outra. Por quê? A efetiva tem mais o TAC, que é o termo é a taxa de acompanhamento do contrato, ele tem o IOF, ele tem a taxa de risco, então não era 1,1, era quase 1,8, entendeu? E eu procurando a diferença porque eu queria receber o meu cartão de crédito, né? Imagina. Então, é quase isso mesmo que eles fazem com essa questão. Vamos calcular aqui bonitinho. 14, só
na calculadora HP, vou voltar aqui de novo, tá? Pessoal, eu estou indo e Mas só vindo. uma dúvida, professora. Se eu for fazer alguma coisa com o banco, ele pode colocar uma taxa, e não dizer que ela é nominal, mas ela ser nominal? Tipo Não, assim, ele coloca lá o... o banco já está bem escolado. Olha, até para descaracterizar o anatocínio, que é o juro sobre juro cobrado exorbitantemente, que a lei tem um parâmetro, né, que você precisa seguir. Então, o banco já está colocando cláusulas que faz com que o contratante abra mão de determinados direitos. Tá? Ele faz você assinar no contrato, já abrindo mão de determinada coisa. Mas ele explica bem, ó, taxa efetiva, taxa, cobrança, tantos por cento é administração de contrato, tantos por cento é despesa. Tá? Depois eu vou ver se eu encontro um contrato e excluo o nome, sim, para não ficar muito, né? Para não aparecer que empresa que é, o que é, nem nada. E eu posto para vocês olharem como que o banco está ficando esperto nessas Sim, negociações. professor, eu acho bom você mostrar pra gente, porque assim, se a gente for um dia encarar uma situação, vai ser desse jeito, né? A gente vai Com estar lá com a certeza, prática. gente. Se eu estou falando para vocês, eu estou falando com experiência mesmo, tá? Com experiência mesmo. E olha, teve um gerente que ele era do HSBC e depois ele levou a conta, né, e queria continuar sendo meu gerente. Ele chegou, Rosane, para mim, eu estou sendo comprado pelo Banco Safra, então eu tenho que levar 5 clientes, e eu escolhi levar a sua conta comigo. Então, você deixa de operar tudo que você opera no banco lá, HSBC, você passa a operar comigo no Banco Safra. E eu tinha boas negociações lá no HSBC, porque o HSBC é um banco inglês. Então, ele é um banco muito pontual, tá? Ele é um banco que ele cumpre o que ele fala, sabe? Como o britânico. Então, o britânico é chato, é educado e tudo, mas ele é muito titim por titim. Um segundo atrasado, você perdeu o trem, né? Aí tá, fui embora. Fui na onda dele, né? Carlos, que negócio é esse? Você falou que a taxa ia ser tanto, cadê meu negócio daqui? Não, a conta não bate, me manda extrato, me manda não sei o quê. E aí, cobrando, né? Não, é que eu ainda não aprendi a tirar não sei o quê. Não, é com o meu gerente, não sei o quê, não sei o quê. Ele me enrolou um mês. No mês seguinte, eu tirei minha conta dele. Que o Banco Safra é um banco israelense, tá? É um banco turco. O Banco Turco, ele tem lá, você pode ver, se entrar num Banco Safra, você tem o fundador, os olhos dele tem um quadro assim, né? Ele imponente, e aonde você estiver, nos 360 graus, você vê o cara olhando para você. Então, ele está olhando para você, quando você vê assim, parece que ele está olhando para você e ele só pensa no dele. Então, é diferente quando você faz negociação com certos tipos de banco. Deixa de falar mal dos bancos, né? Deixa de falar mal dos bancos e vamos lá. Eu quero mostrar para vocês que nesse contrato aqui, olha, foi 90.380,36. Esse aqui foi o meu valor futuro. Isso? O meu valor presente foi 45 mil. CHS para trocar o sinal, está aqui. Eu tive 3 anos de prazo, então eu vou pedir uma taxa. Que tipo de taxa vocês querem? Vamos pegar uma taxa mensal para saber o que deu? Ou porque não, mensal é muito, ó, teve semestral, teve mensal e teve trimestral. Não, vou pôr mensal. Então, 3 anos vezes 12, eu tenho 36. 36 meses, a taxa dessa operação foi de 1,95. Essa é a taxa percentual, tá? Quase 2%.
Então, você viu que quando a gente olha aqui, e essa é efetiva, tá? Quando você olha aqui, você tem taxa de 12, de 6 e de 2. No fritar de tudo, porque aqui a capitalização é 12, mas ela é 2 vezes só. Aqui é 6, mas ela é 4 vezes a capitalização só. E aqui é 12, realmente é 12 vezes. Então, ela se aproximou tudo de 2%, com 1,95%. Tá? Então, eu acho que ficou bem claro que, apesar de ter esses tipos de incorporação, ó, de capitalização, cada vez que eu coloco juro ao capital, eu ainda tive um bom rendimento, que foi uma taxa geral de 1,95% ao mês. Tá? Aí essa capitalização de todo esse período de 3 anos, toda ela ficou ao mês. Tá? Pessoal, vamos mais um exercício aqui. Eu queria chegar com vocês em uma das taxas aqui. Vamos ver se a gente chega no 17, 18. Calma. Vamos lá. 15. Pessoal, estou achando que o nosso quórum está diminuindo, né? Tem menos gente assistindo nossa aula, mas também tem a aula gravada, O tá? povo já está desistindo, professor, já está jogando a toalha, essas contas difíceis. Será, gente? Isso não está tão difícil assim. A gente tem HP no site. Fala, Larissa. Tá falando grego já não tô entendendo mais nada. Meu cérebro não assimila mais nada. Socorro! Sério, Larissa, vamos devagar com isso, então. Porque, assim, nós colocamos log, raiz, né, radiciação, logaritmo e tal. Mas então vamos usar só HP, tá? Olha o 15 aqui. Já vamos passar para fazer uma conta mais simplificada, porque o administrador, ele só tem que saber tomar decisão e tem que saber tomar bem essa decisão, bem acertada, sabe? Porque se você não decidir bem, a tua empresa vai mal, né? Então, aqui, ó, no 15, um investidor, tá, aplicou 10 mil, primeiro 10 mil aqui, tá, para receber 11.200 no prazo de um ano. Determine a taxa de rentabilidade mensal, então ele já pediu que ele quer ir mensal. Tá? Então, 12 meses. Deste investidor no regime de juro composto. Esquece conta aqui, né? Esquece conta aqui, vamos para HP. Na HP, primeira coisa, limpa tudo, né? Gente, tem aqui, mas que é para vocês fixarem como que faz, mas depois nós vamos fazer na calculadora. Olha, 10 mil o CHS para colocar o sinal negativo, PV, valor presente. 11.200 no FV, tá? Eu quero aqui saber uma taxa mensal, então 12 meses no M. Então, pergunto qual que é o I. Aí, você não precisa fazer cálculo nenhum. A HP já te respondeu. Vamos lá na HP comigo, gente? Limpa aqui, limpa aqui. Vamos lá? Será que tem como eu deixar ela maiorzinha? Maiorzinha? Aqui. Aqui ficou legal, né, gente? Olha, acho que a gravação aqui vai ficar show de bola.
Gostei de ver, perfeito. Agora, para depois ninguém dizer assim, olha, não sei fazer conta, professora, porque aqui tem uns... A Larissa ela vai falar, professor, agora eu vou entender que eu estou enxergando a calculadora. Perfeito, gente, agora nós vamos entender. Então, 10 mil aqui. Difícil, né? Vamos tentar. Vamos tentar. Já é alguma coisa, Larissa. Isso aqui eu coloco no valor presente, ó, present value, né? O valor futuro foi 11.200, tá? Eu não preciso colocar troca de sinal, eu ponho direto no FV. A professora tem muita casa aí, deixa eu diminuir um pouco, F2, 2 casas, tá? Ó, ficou menor a conta, tá? Não ficou tanto zero. Mas aí, ele disse que é o prazo de 1 ano e me pediu a rentabilidade mensal. Se a rentabilidade é mensal, a capitalização é mensal, certo? Então, aqui eu tenho 12N, que são 12 meses, que é 1 ano. Eu vou perguntar o I. 0,95. Ai, professora, deixa eu aumentar a casa aqui, porque agora 2 é pouco, tá? Agora deu certo, ó, 94, né? 88,79. Deu certinho. Ficou mais fácil, Larissa? Esquece a radiciação, esquece esses outros números. Vamos bater calculadora HP, beleza? Tá mais fácil de entender agora, professora. Então tá ótimo, é assim mesmo. Na prova, eu não vou cobrar outra técnica, tá? Na prova, vocês podem fazer só pela HP. Mas eu não podia deixar de dizer para vocês que existe essa técnica que é aplicada na matemática financeira científica, beleza? Vamos fazer, então, agora o 16? O 16 é fácil também. Cadê? 15, 16. Olha aqui. No 16, o exercício diz: uma empresa que vende um componente eletrônico por R$200. Volta aqui, chama a canetinha. R$200 é a unidade, sendo que esse pagamento ele é feito 2 meses após a compra. Olha, então nós estamos falando de valor futuro, tá? Então não sabemos ainda, não foi dado. Para pagamento à vista, o preço é de R$192. Ele está querendo saber qual é a taxa de juro mensal composto dessa operação, tá? Se eu for pôr na fórmula, tá tudo aqui, elevo, tá? Esquece esse aqui, vamos lá para HP. Na HP, olha, valor presente, troca de sinal, PV. Valor futuro, FV. Tempo e pergunto o prazo. Dessa forma, olha aqui, vamos zerar. F, limpou, G, limpou. Vamos colocar só 2 casas, depois a gente aumenta, tá? Nós temos que o valor presente é 192, CHS, PV, tá? Nós temos que o preço a prazo, com 60 dias, ou seja, 2 meses, é R$200. O prazo desses 2 meses está aqui no tempo. Eu pergunto qual que é a taxa. Então, vamos aumentar o número de casas dessa taxa. Vamos colocar 6 casas. Deu 2,062073, tá? Ou então 2,06062 já está bom, tá? Por cento ao mês. Fácil? Desse jeito. Larissa, oi? Assim é fácil. Vai ficar. Vamos no 17 agora. O 17, eu preciso apresentar o caso, né? Para depois a gente ir para a calculadora.
Vou colocar a canetinha. Passar para o 17. Esse tem detalhes, tá? Nesses detalhes que a gente precisa fazer a composição. Então, nós podemos fazer essa conta em etapas, tá bom? Olha, a aplicação, tá? De 380 mil, então tá aqui, valor presente. A aplicação de 380 mil proporcionou um rendimento. O que é rendimento? É juro. Então, eu vou grifar aqui. Dá para escrever rendimento? Rende. Pelo menos rende. Rende juro de 240 mil. Tá? Ao final de 208 dias. Gente, é para acabar dia, né? É para acabar. Determinar as taxas. Ixi, ferrou. Eu quero taxa diária, quero taxa mensal, quero taxa trimestral e quero taxa anual. Primeira regra, aquela que eu repeti no começo da nossa aula. Valor futuro é o presente mais o juro. Então, valor futuro é 620 mil. Então, eu posso jogar direto na HP. Esquece os log da vida, aqui não vai precisar de log, aqui é radiciação só. Então, eu tenho 380 CHSPV, 620 é o valor futuro, tá? 208 o quê? Dia. Pergunto a taxa diária. Perfeito? Então, eu vou ter que a taxa diária é 0,235637 ao dia. Aí, eu vou precisar transformar o 108, volta aqui desse lado. 108 dias vai dar quantos meses? Tá. Aí, esse aqui, eu vou ter que jogar no lugar do 208. E fazer 380 CHSPV, 620, aqui, isso aqui já está na memória, tá? Aí eu vou ter que, deixa eu fazer essa anotação aqui. A primeira por mês é 6,90 e 333 é uma dízima. Essa é a melhor de fazer na HP, professora, que você vai mudando. Exatamente. Aí, Foi feito para isso esse ao negócio. trimestre, esse aqui ao mês. Ao trimestre, eu vou ter 2,311 trimestres. E ao ano, eu vou ter 0,5777778 anos. Então, vamos lá agora na HP. Tá? Aqui está a formulazinha da HP. Tá? Se você olhar direitinho, daqui para cá, você já tem a resposta. Qual que é o que você vai trocar? Você vai trocar essa unidade aqui. Ó. Dia, você vai trocar para mês, você vai trocar para trimestre e você vai trocar para ano. Tá? Vamos lá na HP. Bom, vamos limpar em primeira mão, vamos diminuir esse númerozinho aqui de... Não, vou deixar 4, não vou diminuir muito, não. Tá? O que nós precisamos? Qual que é o valor presente? 380 mil. CHS, present value. Tá? Aí teve o juro, né? O juro deu 240, então 380 mais 240, eu vou ter 620 mil future value, ou seja, valor futuro, tá? Aí eu preciso primeiro saber quanto que é a taxa diária de 208 dias. Então, 208, quanto que deu?
0,23, 56% ao dia. Tá? Essa que apareceu lá no nosso exercício. Bom, agora eu quero saber ao mês. Então, ao mês eu tenho 208 dividido por 30. Eu vou colocar esse novo prazo aqui e vou pedir que taxa que vai dar. Ó, 7,37% ao mês, tá? Agora eu vou pegar de novo, ó, o 208 e vou dividir por 208 ao trimestre. Aqui eu tenho... Aí eu fiz ao contrário, né? Eu fiz... Então, você fez diferente na conta, né? Você pegou, acho que era o... Eu peguei... O dia vai ficar difícil, hein, professora? 208, né? Dividido por 30 trimestres, agora eu tenho 3 trimestres, né? Aí deu... Não, peraí. Vamos voltar lá, deixa eu ver como é que eu fiz aqui. Aqui, olha, 6,9333 ao mês, né? Dividido por 360 deu 0,50 e pouco. Mas aqui, 6 meses. 6 meses, se eu dividir por 3, tá? Eu vou ter 2,3131. Tá certo, não tá errado não, porque se eu tenho 6 meses, dá 2 trimestres e alguma coisa, né? Então é isso. Vamos voltar lá. 208 dividido por 30, eu tenho 6 posso até aumentar aqui para 6 casas, né? É uma dízima, termina com 3. Então, esse aqui é o mês, né? Eu tenho 6 meses e tanto, né? Esse aqui, cada trimestre tem 3 meses, então eu vou dividir por 3. Esse aqui é o novo tempo em trimestre e a taxa em trimestre, 23, 33, 48. Posso diminuir aqui, ele vai arredondando. E, por último, o 208 dividido por 360. 360 ou 365? É isso mesmo. 0,57 do ano. Então, tempo em ano, taxa em ano. Foi para 100 e tarará de taxa ao ano. É bastante, hein? Você viu como fica fácil, Larissa? A gente nem precisou limpar a calculadora. Professora, você não limpou, você só trocou uma das unidades, né? E aí ela respondeu... Tá bom. Respondeu com... Professora, ela é fácil se prestar atenção a todos os detalhes, porque, igual o Jason disse, às vezes é um sinal de menos, um sinal de mais, ou você apertou alguma tecla errada, ele já bagunça toda a conta, né? Isso é verdade, é verdade. Mas tem uma coisa boa, se você tem uma noção de proporção, você chega, tá? Igual quando ele falou assim, professor, eu não consegui chegar, porque aqui eu entrei com os 2 sinal positivo. Ele já reconheceu onde errou. Aí eu não consegui chegar, porque de repente, olha, número, né? Dízima, às vezes você troca o 6 pelo 8, né? Umas coisas assim que às vezes o 7 por 1, um detalhezinho faz toda a diferença. Então, matemática financeira realmente é
como que eu vou falar para vocês? Atenção, tá? É atenção. Pessoal, já estamos aqui. Né, professora? Isso mesmo, Larissa. Isso mesmo. Olha, o 18 segue a mesma sequência, o 19 está tranquilo, tá? Então, eu vou deixar vocês fazerem esses exercícios e para a próxima aula eu corrijo com vocês, tá? A gente faz junto. Não tem problema que a gente perca um pouquinho de tempo nesse aqui. Depois, se eu não conseguir o conteúdo inteiro, eu deixo a apostila para vocês, mas eu acho que o bem aprendido é melhor do que conteúdo corrido, tá? Então, vocês saírem daqui fazendo boas análises do juro composto, né, nessa composição de contratos, na hora da gente chegar em TIR e VPL, é HP e é tranquilo, tá? Vou encerrar por agora, tá? Muito obrigada pela audiência. Vou deixar a aula gravada. Não deixa de dar o like de vocês, tá? Já me ajudou bastante o like de vocês no meu canal e devagarzinho a professora vai melhorando cada vez mais. Daqui a pouco eu começo a editar o vídeo, mas por enquanto ainda não. Eu quero aprender a fazer isso sozinha com vocês, né? A gente vai melhorando cada dia, tá certo? Olha, uma boa noite para vocês. Essa transparência eu vou substituir na outra que está lá, porque tem mais anotação, e eu salvei todas as anotações que a gente fez, e aí fica mais fácil para vocês estarem relembrando do que foi falado na aula, tá bom? Então... Boa noite, professora. Bom descanso. Para vocês também. Obrigada, Yasmin. Para vocês também, olha, bom trabalho, se esforcem, aproveita aí mais essa horinha para concluir esses exercícios, falta um pouco, tá bem?